Meus irmãos, graça e paz, bom dia. Quero estar desejando a todos um sábado abençoado, um sábado repleto da presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando em nossas vidas, em nossos corações e nos dando o direcionamento, nos conduzindo na sua perfeita paz. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer a história de José, um dos filhos de Jacó, que estava habitando na terra de Canaã. Por esse tempo, a Bíblia diz que José apacentava os rebanhos do seu pai junto com seus irmãos, filho de Bila, e a Bíblia vai dizer que ele trazia más famas, trazia as palavras negativas dos seus irmãos. E com tudo isso, a Bíblia vai dizer que José era o filho que Jacó mais amava, porque era filho da sua velhice. Enfim, a história ela vai pegando o seu contexto, tanto histórico, e dentro de um contexto imediato nós vamos visualizar um desconforto que José estava causando na vida dos seus irmãos, tanto Rubem, Simeão, Levi, Azé, Zebulon, Dan, Naftali, os 10 mais velhos, porque o 11º era Benjamim e o 12º era José, ou melhor dizendo, o 11º era José e o 12º era Benjamim, que era o filho mais novo. Então Benjamim não estava nesse contexto aí de intriga, de discórdia, de contendas, de insatisfações, porque Jacó resolveu dar, abençoar, presentear o filho, o seu penúltimo filho, por nome de José, com uma túnica larga. Em algumas traduções vai dizer que essa túnica tinha várias cores, enfim. Não quero me ater aqui na condição física da estética desta túnica, mas sim no que ela causou na vida de José. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem o agir de Deus. Deus usa as circunstâncias, as adversidades, para nos projetar para um futuro, para um propósito que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Então, olhando a vida de José, nós podemos extrair algumas lições extraordinárias que nos impulsionará, que nos dá entendimento e entendermos os propósitos de Deus. Percebemos que a túnica que José ganhou, lhe estava causando ou lhe trazendo alguns desconfortos. A inveja, o ciúme, a intriga, e isso tudo estava colaborando para um propósito que Deus tinha para a vida de José. José é denominado pelos seus próprios irmãos como um sonhador. Lá vem um sonhador. O versículo de número 19 do capítulo 37 vai nos dizer justamente isso. Quando seus irmãos lhe falaram, lá vem um sonhador, dentro da cultura antiga, judaica, José estava sendo intitulado como mestre dos sonhos. E olhando para este princípio, nós podemos visualizar que de fato ele sonhou bastante. Mas o que me chama a atenção é que José sonhou, é que Jacó sonhou, é que Abraão sonhou, é que o copeiro sonhou, é que o chefe do padeiro sonhou, Faraó sonhou, José sonhou, mas eu não vejo Rubens, não vejo Simeão, não vejo Levi, não vejo Azé, Zebulon, não vejo Dan, Naftali, eu não vejo seus irmãos sonhando. E talvez isso seja uma dificuldade do ser humano de compreender os sonhos, os projetos que Deus pode projetar na vida de alguém através de um sonho. Ali já era um presságio, já era uma mensagem, já era uma inspiração divina para um propósito longínquo, porque do capítulo 37 até o momento em que José vai exercer o ofício de governador, detalhe, primeiro governador do Egito, se passam uns longos 21 anos da sua história. Então o sonho que ele teve com 17 anos, ele teve que suportar, ele teve que passar, ele teve que enfrentar as circunstâncias da vida para viver a plenitude daquilo que ele estava sonhando. José nunca sonhou sendo governador do Egito.
José nunca sonhou ter uma posição privilegiada, de destaque, de liderança. Ele simplesmente sonhou. E sonho, quando é de Deus, passa-se o tempo, passa-se céus e terra. Mas se foi Deus que deu o sonho, acredite, Deus irá realizar. E a Bíblia diz que o verso 19, lá vem o sonhador. E tentaram matar José. Só que o que me chama a atenção é que pegaram José e o lançaram dentro de uma cova. Lançaram dentro de um poço que estava sem água, estava vazio. E dentro daquele poço, as circunstâncias estavam falando mais alto. Dentro daquele poço, José tinha uma única visão, de baixo para cima. E quando você olha de baixo para cima, você tem a probabilidade de dizer: vou olhar para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu. Então, de baixo para cima, José estava vendo o céu aberto. José estava vendo uma oportunidade de superar as circunstâncias. Ele olha para cima, não vê ajuda, não vê recurso para sair daquela situação. Mas os mesmos que lançaram José serão os mesmos que o vão arrancar daquele poço. Então, se você está em alguma circunstância criada por alguém, não quero trazer aqui uma mensagem ou uma reflexão acerca de revanchismo, acerca de patriotismo, não. É aqueles que te lançaram, aqueles que te jogaram, serão os mesmos que vão estender a mão para você. Serão os mesmos que vão te tirar desta situação, para Deus cumprir todo o propósito. E o verso de número 24 vai dizer justamente isso. Agarraram e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. A Bíblia vai dizer que eles sentaram para comer. Como é que pode alguém sentar para comer, para se alimentar, sendo que alguém do teu sangue estava dentro de um poço, sem água, sem comida, sem provisão necessária para a sua sobrevivência? Nós vemos aqui uma frieza muito grande dos seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com José. E o verso mais à frente vai nos dizer que quando eles intentarem matar, Rubem deu uma ideia: não vamos matar, de nosso sangue, não vamos fazer isso. E o texto vai mostrar com muita clareza que eles viram uma caravana vindo chamados ismaelitas. E os ismaelitas eram descendentes de Ismael. Então os ismaelitas que compraram José eram primos de José. Não posso dizer e afirmar com certeza e clareza, mas eram da linhagem de Ismael. Era um dos filhos, de Abraão com a serva Agar. Então nós temos aqui um fundo histórico e também uma raiz para nós entendermos da onde vêm os ismaelitas. Os ismaelitas são pessoas que vieram da descendência de Ismael. E a Bíblia diz que justamente para estes ismaelitas José foi levado. Então, mais uma vez, os parentes próximos de José está sendo uma ferramenta através das circunstâncias que a vida nos oferece para projetar, para conciliar, para levar José para um propósito de Deus. Então não olhe para as circunstâncias da vida. Não olhe para as adversidades que estão surgindo na tua vida. Olhe com o olhar de Deus. Se isso está acontecendo na minha vida e na sua vida, é porque tem um propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem o seu decreto. Então nós vamos finalizar aqui dizendo que os mesmos que jogaram José no poço serão os mesmos que irão tirá-lo do mesmo, para entregar na mão daqueles que Deus já providenciou. Parece contraditório, parece fora de lógica, mas aquela caravana caiu como uma luva, vamos dizer assim, para José, porque são os ismaelitas que estavam indo para o Egito. E no Egito, José conhece um homem por nome de Potifar, chefe da guarda do faraó. O compra e a Bíblia diz que o Senhor era com José, ou estava com José. O verbo estar é estar presente, é estar constante, é ser assíduo. E a Bíblia diz que Deus estava com José, de modo que este prosperou
e passou a morar na casa do seu senhor por nome de Potifar. Então nós temos que entender os propósitos de Deus. Que nesta manhã, que nesta tarde, que nesta noite, o Espírito Santo possa te consolar. Que o Espírito Santo possa te mostrar, te revelar os planos, propósitos e as vontades absolutas de Deus na tua vida. Graça e paz para todos.